Olá, Irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos, sejam muito bem-vindos a esse episódio onde a gente vai descobrir a equipe que se tornou winner, a equipe que ficou saved e as duas equipes que foram pro bottom. E além disso, a gente vai descobrir também nesse episódio, não, na verdade não é nesse episódio ainda, mas eu ia falar sobre os eliminados da repescagem, mas não é ainda nesse episódio. Mas a gente vai descobrir o que? Você leu na descrição do vídeo, desistência. Teve desistência e a gente vai conversar sobre essas desistências hoje. Certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixar o like que é muito importante e também pegar o link, divulgar, ajuda muito, não custa nada e ajuda muito o gordinho aqui. Bom, meu povo, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre. A gente vai ver o depoimento deles em relação a esse método de votação e também a gente vai conversar um pouquinho sobre os problemas que aconteceram. Né? Eu expliquei para vocês no vídeo passado que realmente deu problema no momento da votação, eu cancelei essa votação e fiz uma nova. Acho que todo mundo erra, todo mundo é ser humano, todo mundo erra. A gente também apenas tem que corrigir o nosso erro. Né? Tentar corrigir o nosso erro da melhor forma possível. A gente teve algumas desistências na competição durante esse período de pessoas que não votaram. A gente vai começar aqui pela galera da repescagem. A gente teve a Cíntia, que acabou desistindo da competição. A Cíntia disse que não está acostumada a ficar votando em grupos, em grupo de. Em método de votação em grupo e por isso que ela acabou preferindo desistir da competição. Deixa eu só mudar minha câmera, botar minha câmera de volta para onde normalmente ela fica. Pronto. E em relação à desistência da Cintia, o que eu tenho para falar? Acho que assim, gente, eu acho que não tem como a gente controlar isso, esse tipo de coisa. Controlar o sentimento da pessoa, o que ela quer fazer ou deixar de fazer. Respeito muito a Cíntia, gosto muito dela. Se eu não gostasse, eu não teria ido atrás dela para convidar ela para estar aqui. Gosto muito dela, tenho um carinho, uma admiração muito grande por ela. Ela brilhou no All Stars 9.0, onde ela participou. No All Stars 9 ela conseguiu ir muito bem, conseguiu chegar na final, por mérito dela, pelo esforço dela. E de novo aqui, obviamente, precisava da Cintia aqui, porque a Cintia é uma pessoa, uma participante de destaque, né? E justamente por isso. É complicado quando. Logicamente me deixa muito triste, me deixa muito chateado em relação a essa eliminação dela, né? Eu acho que na verdade a única coisa que eu tenho para falar para ela que reality virtual é isso, Cíntia. É você sair da sua zona de conforto. É você fazer algo que você não está acostumado a fazer. É horrível depender dos outros. É horrível um trabalho em equipe. Mas você conseguir, mesmo assim, trabalhar em equipe e dar o teu melhor, mulher de Deus. Se você consegue fazer isso em equipe, pronto. Exatamente esse é o teste. Exatamente esse é o teste psicológico dessa primeira etapa. Ter que trabalhar em equipe, depender dos outros, sabe? E assim, eu sempre tento administrar o reality, sempre a favor de vocês. Tinha no All Stars 9, onde você participou, tinha método de votação. E vocês reclamavam muito que tinha método de votação que dependia do público. Eu fui lá, tirei o público. Só que ao tirar o público, eu, como administrador, preciso inserir novos métodos de votação. Métodos de votação diferentes, justamente para que torne o negócio mais competitivo entre vocês. E o trabalho em equipe é um desses métodos. E vocês passaram a primeira etapa todinha trabalhando em equipe. A segunda etapa vai ser individual, totalmente individual. Mas a primeira etapa seria um trabalho em equipe. E eu entendo da dificuldade do trabalho em equipe, justamente por isso que foi criada a repescagem para que, se um excelente participante que tinha tudo para chegar na final for eliminado num trabalho em equipe que não depende 100% dele, ele está na repescagem. E se ele é tão bom quanto todo mundo acredita que seja, ele vai voltar. E é essa a questão. Eu fico muito triste pela tua desistência. Eu fico muito triste em saber que eu
dependia de você, obviamente, pelo menos pra você entender, cara, fala assim, cara, por que eu vou desistir? Eu já tô na repescagem mesmo, vou fazer aqui o que der pra fazer, porque se não der eu vou sair de qualquer maneira. Agora, vai que eu consiga e eu volte pra competição e vou pra segunda etapa que depende só de mim. Aí beleza, se não der certo, não deu, mas eu vou ficar aqui até o final. E isso me deixou muito triste. Porque obviamente que se eu não dependesse de vocês, eu já teria eliminado vocês. Eu dependia. Eu fico muito triste que você desistiu justamente na última temporada, justamente numa edição que para mim é muito importante, e eu convidei essas 24 pessoas, porque essas 24 pessoas, de alguma forma ou de outra, também são importantes para mim. Mas agradeço do fundo do meu coração você ter participado do 9.0, você ter participado do All Stars 9 e você ter aceitado estar aqui no All Stars 14. É uma pena que a gente termina os teus capítulos finais com uma desistência. Mas eu te respeito, te admiro, continuo gostando muito de você e te desejo sucesso não só em reality virtual, mas na vida. Gosto muito de você. Espero que de alguma forma ou de outra a gente acabe não perdendo o contato. O próximo a desistir foi o Delson. E vou dizer para vocês do fundo do meu coração que isso não me deixou surpreso. Eu até falei que já esperava por isso. Não tem muito, mas o que me deixa feliz é que aquele vídeo que ele que ele fez, aquele desabafo todo dele, em questão do Douglas, em nenhum momento salvar ele, só essa desistência hoje dele, já não preciso dizer mais nada o porquê que ele não foi salvo. É o perfil. E tá aí. Não tem mais o porquê dizer. Não tenho que dizer mais nada em relação a isso. Eu acho que, na verdade, se eu tivesse que dar um prêmio para minha maior decepção, seria o prêmio pro Delson. De fato foi. Eu esperava muito mais dele, muito mais. E acho que ele. Não sei. Não sei o que se passou na cabeça dele. E de quatro realities que ele participou, do Melhor e All Stars, três ele decepcionou. Como que ele quer ser salvo? Mas enfim, se a gente for entrar nesse discurso novamente, vai ser cansativo. Mas tá aí. Já tá aí a resposta do porquê que ele nunca foi salvo. E agora a gente vai pro grupo principal, que também teve uma desistência lá no grupo principal, que foi a do Léo. Léo também desistiu antes da votação, antes da sequência de emojis. Ele tinha sido. Acabou desistindo. O que eu tenho pra falar do Léo? Bom, Léo, Yuri e Erika. São os três. São os três que eu tenho um enorme carinho. Obviamente eu sou muito mais próximo e muito mais amigo da Erika, porque a gente conversa todos os dias. Mas são os três que eu trouxe desde o começo. Desde o Melhor 1.0. Os três participaram juntos. A Erika dos três foi a primeira eliminada. Depois o Léo acabou sendo eliminado. E o Yuri que chegou na final. Nem Erika e nem Léo tinham chegado na final lá do A Melhor. Mas são os três que eu tenho enorme carinho e admiração, porque eles estavam comigo desde quando tudo isso aqui era capinha, a gente brinca no mundo virtual, né? Isso há 7 anos atrás. E a gente foi construindo uma amizade juntos, logicamente, não grudado no WhatsApp o tempo todo, no privado um do outro conversando, mas os três sempre vieram acompanhados comigo. Sempre quando eu tinha a oportunidade de chamá-los para estar no All Stars, eu chamava. Lógico que eu chamava ele para todos os All Stars, porque senão ia ficar muito repetitivo os participantes. Então, às vezes, eles ficavam sem participar porque eu tinha que mesclar com outros convidados e com outras pessoas que eu sei que queriam estar lá. E eu fiz muita questão da Erika, do Léo e do Yuri estarem aqui no All Stars 14. A Erika não pôde por causa de problemas, porque ela tá na igreja, então os horários não batiam mais. E ela não pôde mais ficar. Isso já me deixou muito triste, né? Mas o Léo e o Yuri aceitaram o convite. Na verdade, o Yuri já nem tinha como não aceitar, porque ele era obrigado a vir. Já o Léo aceitou o convite. Léo está aqui, esteve aqui. E eu acreditei muito no Léo. Muito no Léo.
Eu acreditei muito no cara. Eu até comentei com ele por causa que lá no All Stars 2, que o Léo participou do 1.0, participou do All Stars 1 e participou do All Stars 2. E o Léo no All Stars 2 era um Léo muito agressivo, um Léo que discutia sobre tudo, sabe? E a gente até discutiu várias vezes lá no All Stars 2 e eu falava pra ele assim, cara, você não é o mesmo Léo que eu conheci no Melhor 1.0. O Léo que eu me apaixonei, o Léo incrível, o Léo cara muito esforçado, muito dedicado, que não reclamava das coisas, que tentava entender as coisas antes de sair julgando, antes de sair reclamando. E lá no melhor, no All Stars 2, ele realmente foi um inferno na Terra, assim. Foi o maior estresse até ele ser eliminado. E depois eu nunca mais chamei ele para nenhum All Stars, justamente por essa situação toda. Foram se passando os anos, o tempo, e eu convidei ele para o All Stars 9. E o All Stars 9 ele fez um excelente resultado. Ele se esforçou muito, muito, muito. Reclamou várias vezes, mas ele sempre estava ali, sabe? Sempre fazendo o arroz com feijão dele muito bem feito. Tanto é que ficou em quinto lugar na competição. E quase chegou na final. Aí isso passou e eu falei assim, cara, eu quero muito o Léo no All Stars 14. Muito. E ele chegou aqui com a mesma vibe do Léo do Melhor 1.0. Eu até falei isso pra ele. Falei assim, esse é o Léo que eu sempre quis ter de volta no All Stars. Eu falei no privado pra ele. Esse sempre é o Léo que eu sempre quis, porque tu tá muito parecido com o 1.0. E eu tenho certeza que esse Léo vai muito longe. E ele chegando, foi o winner, o resultado dele estava muito bom, uma porcentagem alta. Eu salvei ele, eu fiquei em dúvida entre ele e o Giovanni, porque os dois tinham se tornado winners na dinâmica passada, quando os dois acabaram indo pro Bottom. E eu até falei assim, cara, era entre os dois, porque os dois se tornaram winner, então os dois eram merecedores de serem salvos naquele momento. Mas eu acabei optando pelo Léo, pela superação, porque ele me surpreendeu muito, ele estava muito diferente. Ele estava muito com a cabeça baixa, fazendo o arroz com feijão dele muito, muito, muito bem feito. Tava lá nas cabeças com uma porcentagem maravilhosa, ele estava muito bem no jogo. E de repente o Léo ele muda, ele tem essa questão. Eu não sei se é bipolaridade, não sei, não tô nem aqui para julgar, mas ele muda de humor muito rápido. E eu expliquei para eles que nessa primeira etapa era trabalho em equipe. E de repente ele mudou totalmente, mudou muito. Não sei o que aconteceu. Mais uma vez eu não sei, porque eu não tive a oportunidade de ouvir dele o que estava acontecendo. Ele simplesmente, o Felipe, que estava no mesmo grupo que ele, criou o grupo com a Jeff e com o Lucas Marcondes, porque eles eram o time juntos, criaram o grupo e ele simplesmente, lá naquele grupo, ele pediu a administração, pediu para ser o ADM do grupo. O Felipe deu para ele o ADM, ele simplesmente me removeu e não sei o que aconteceu. E logo depois me adicionaram de novo. Mas quando me adicionaram, o Léo já não estava mais lá. E o Léo em nenhum momento veio no meu privado conversar comigo. É, talvez por educação, talvez por respeito, talvez talvez por respeitar a nossa amizade de 7 anos, não veio no meu privado conversar comigo. Mas eu não criei expectativa, eu não esperei que ele viesse. Mas, lógico, no fundo, eu esperava que ele viesse conversar comigo. Eu não ia até ele, afinal de contas, em nenhum momento ele veio conversar comigo e falar assim: Ó, Douglas, eu vou desistir por N motivos. Não. Então eu tava esperando ele vir. E ele não veio. Isso me deixou muito mais decepcionado. Muito mais decepcionado. Porque ele nem se deu ao trabalho de vir conversar comigo. Ele nem se deu, não falou assim, poxa, peraí, o cara me convidou para os Stars 14. No meu vídeo de estreia, lá naquele vídeo de estreia, eu prometi para ele que ia dar o meu sangue, ia me esforçar, ia até o final, e de repente num grupo de trabalho em equipe, eu simplesmente enlouqueço, me estresso, me irrito e simplesmente desisto. E basicamente eu tô cagando pro administrador, cagando pro cara que novamente confiou em mim, cagando pro cara que novamente
veio até o meu privado tentar me dar mais uma nova oportunidade para me voltar para o All Stars 14 e isso me deixou muito triste. Não falei com ele e não estou falando com ele. E eu não sou uma pessoa orgulhosa, não sou. Talvez eu seja uma pessoa orgulhosa, mas se tem uma coisa que eu não sou rancoroso. Eu não fico guardando mágoa, não. Não guardo nem dinheiro, muito menos mágoa. Assim. Mas eu também não esqueço, não tem como esquecer. Mas tô muito chateado ainda com ele, muito chateado. E talvez a gente nem volte a se falar, porque isso me deixou muito chateado de verdade. Muito chateado. Principalmente, eu esperava a desistência de qualquer outro, mas não a dele. Pelo menos nesse momento, não. Principalmente no momento que ele estava indo muito bem na competição. Mas é isso. Eu acho que eu falei demais nesse vídeo, né? Botei toda a minha emoção pra fora. Mas é isso. Eu acho que essas desistências, principalmente na All Stars 14, que é a última temporada, me bateu mais do que nas outras, sabe? Eu fiquei muito mais chateado com essas desistências porque foram pessoas que foram convidadas a dedo, sabe? Eu queria muito essas pessoas aqui. Muito. E convidei cada uma delas para estarem aqui. E elas desistirem me deixa muito chateado. Me deixa muito chateado. Porque eu não gostaria de ter desistências, principalmente nessa temporada final. Mas são coisas que fogem do nosso controle. São coisas que a gente não tem controle. Eu não posso obrigar ninguém a estar aqui. Mas essas pessoas me surpreendem na desistência porque elas já conhecem o Douglas. Elas já sabem como é que o Douglas é como administrador. Elas sabem que não é fácil, que o Douglas é louco e que o Douglas cria métodos de votação extremamente difíceis. Não é novo para eles. Não é novo para ninguém. Se alguém vir num vídeo e falar assim, nossa, eu não esperava que o Douglas fosse criar um método doido como esse, essa pessoa realmente. É quem tá doida é essa pessoa. Porque essas pessoas me conhecem. Essas pessoas sabem como eu sou. Essas pessoas sabem que às vezes eu sou grosso, eu sou mal educado, que eu me irrito muito fácil. Porque eu sou ser humano. E eu me irrito fácil muito mesmo. E às vezes eu sou muito grosso mesmo. Até demais. Eu sei, é um defeito que eu preciso corrigir. Mas essas pessoas já me conhecem, as pessoas sabem como eu sou, sabem exatamente como o Douglas é. Não é surpresa para absolutamente ninguém. Vamos lá, vamos seguir, senão vai ter 40 minutos esse vídeo. Bom, as equipes são Clarice, Douglas, Caio e Daniel Alan, Ramon, Giovanni, Ana e Cauã, Felipe, Lucas Marcondes e Jeff, Anderson, Castle, Renison e Thaísa. Essas eram a equipe, certo? Anderson, Castle, Renison e Thaísa acabaram se tornando winners. Parabéns para eles. Cada um deles recebeu 3 votos nesse momento para poder votar e eliminar alguém da competição. Clarice, Douglas, Caio e Daniel ficaram no Saved, acabaram recebendo 2 votos cada um para poder eliminar. E Ramon, Giovanni, Ana, Cauã, Felipe, Lucas Marcondes e Jeff acabaram indo para o bottom com 1 voto cada um para poder votar na votação. Nós teremos 4 eliminados nessa competição, nessa rodada, mas como o Léo já desistiu, ao invés de 4, vão ser 3 eliminados. Ou seja, dos 7 que nós temos ali, os 3 mais votados vão deixar a competição. Agora a gente vai ficar com um vídeo com um depoimento do nosso casting em relação à eliminação. A eliminação não, ao método de votação, à sequência de emojis. Parabéns Anderson, Caston, Renison e Thaísa pelo resultado. Clarice, Douglas, Caio, Daniel, Alan também. Parabéns por terem ficado salvos, principalmente nesse momento do jogo, onde 8 ou de 4 seriam eliminados, é importante ficar no salvo. E boa sorte pro Ramon, pro Giovanni, pra Ana, pro Cauã, pro Felipe, Lucas Marcondes e Jeff. Espero muito que a tranquilidade esteja com vocês e o pensamento positivo de que tudo vai dar certo. Bom, amanhã a gente vai descobrir os 3 eliminados, na verdade não 3, né? Por causa da repescagem. 3 ia ser eliminado, só que 2 já desistiram. Então amanhã a gente vai ficar descobrir os eliminados da repescagem e nós vamos descobrir os eliminados que vão para a repescagem do grupo principal. Mais uma vez, desculpa pela demora, desculpa pelo desabafo, só que eu precisava desabafar nesse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado por assistir, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixar o like que é muito, muito importante para o crescimento do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.
Bom, sobre o método da sequência de emojis, eu realmente não esperava que a gente vencesse e conseguisse ganhar o winner, mas no final deu tudo certo, conseguimos escapar do bottom, então foi tudo ótimo. O método de sequência em equipe, nossa, foi triste, porque a gente fez errado, aí o Douglas deixou a gente refazer e ainda assim a gente fez meio que errado. Demorou para achar os emojis, fazer letra por letra, isso tomou um tempo. A gente achou que iria pro bottom e acabamos vencendo, eu fiquei surpreso. Eu acho que as outras equipes devem ter errado mais ou zerou. Mas é um método muito difícil, eu não gostei desse método. Apesar de ser bem criativo e legal, eu não gostei. Mas é a vida, né? Bom, sobre o método alternado em equipe, eu amei. Não o método, que é um pouquinho difícil, complicado, precisa de bastante atenção. Mas eu amei fazer esse método com a minha equipe. Não podia ter sido com outras pessoas. Se dedicamos juntos, ajudamos a outros juntos. Tivemos super união, os quatro juntos. E se jogamos no método juntos, estávamos amei ajudando um ao outro. Amei real, ficamos sabe? E é isso, muito orgulhosa de ter feito eles, ter obtido esse resultado. E não poderia ter ficado numa equipe menor se não fosse essa. Agora eu vim falar sobre o método em equipe. Eu tô assim igual a Virgem Maria, né? Por causa que o meu cabelo tá feio, então é isso. Sobre o método em equipe. Eu gostei bastante, eu gosto desses métodos assim, igual prova, né, de reality, gosto. Então eu gostei bastante, né. A gente não foi tão bem, mas não foi tão ruim, né, mas a gente ficou safe, então tranquilo. E também eu gostei porque juntou, né, eu me aproximei mais da Clarice, do Caio, do Douglas, enfim, gostei. Bom, o método sequência em equipe não foi tão difícil assim. Eu acho que quando você se identifica com a sua equipe, se torna as coisas muito mais fáceis. Então, pra mim foi super tranquilo, eu super me identifiquei com a minha equipe, a gente mandou muito bem. Então, pra mim não foi difícil, foi uma coisa bem legal, bem dinâmico, bem espontâneo. Então, eu gostei muito. Crianças, voltei. Então, mais uma dinâmica de equipes, última dinâmica de equipes, e ela estava baseada em fazer um método de sequenciais, e a gente teria que alternar entre a gente para enviar esse método, né? E é aquele método extremamente difícil de trocar o sequencial de emoji de número por emoji normal. E como Douglas estava possuído pelo espírito da ragatanga, ele dificultou mais ainda, fazendo a gente colocar uma palavra no meio da sequência, alternando com os emojis. Resultado, fui uma merda. Pra complicar mais ainda, no meio da votação, a mãe do meu colega ligou e atrapalhou nosso voto. Bottom nos aguarda. E Bottom nos aguardando, minha eliminação é certa. Ai, trágico. Bom, sobre o método em equipe, eu queria primeiramente dizer que eu amei muito a minha equipe, eu fiquei com Douglas, Clarice e Daniel, e a gente ficou bem organizado, foi um método extremamente difícil, que precisava de agilidade, precisava de coordenação em equipe, e a gente conseguiu, mesmo com alguns contratempos, a gente conseguiu uma quantidade boa, a gente conseguiu ficar entre os saves, não fomos os piores nem os melhores, mas a gente conseguiu ir bem e eu gostei do método. Bom, agora eu vim falar sobre o método de sequência. Gente, que método que é esse, pelo amor de Deus? Misericórdia, eu fiquei todo bugado.
Eu não consegui fazer. Minha equipe foi um desastre. A gente fez mais de 5 foi muito, né? Então, misericórdia, foi só a derrota, pessoal. Vocês não têm noção da derrota que foi. Que, olha, vou te falar, foi o auge esse método. Nunca tinha votado, não sabia como fazer, demorei. Só Jesus na misericórdia, mas é isso, né? É isso, gente. Beijo. Sobre a votação de sequência de emoji, foi um método bastante complicado. Eu tive dificuldades no começo, mas depois eu consegui pegar o jeito. Mas foi um método que eu particularmente não gostei, pois através desse método, duas pessoas que estavam no meu grupo foram eliminadas. E foi bem pesado pra mim. Na verdade, 3 pessoas, só que um acabou desistindo. Então foi um método difícil, mas ao mesmo tempo ele teve uma consequência bem triste pra mim. Gente, esse método da sequência, equipe, meu Deus, puta que pariu. Ai, assim, eu fiquei muito puto porque a gente cometeu muita merda lá dentro. Eu vou nem contar, mas é isso. Ai, não tem nada não. Um membro da nossa equipe não votou, a gente votou mesmo assim, enfim. Mas assim, foi muito voto não, tá? Foi o quê? Uns 4. E eu também não sei se Douglas considerou, porque eu votei, mas aí só depois que a gente votou, a gente percebeu que ele não tava no grupo, então eu não sei. Eu mandei os prints pra ele, pedi até 1 zilhão de desculpa, porque ele tava no grupo porque assim, o método, ele foi feito uma vez, só que tem aquela surpresa que ninguém entendeu, por estar escrito lá sílabas e tal. Aí, nessa vez, a gente adicionou o Douglas. Aí, na segunda vez, a gente tinha pedido pro Douglas sair. A gente não, eu, no caso, tinha pedido pro Douglas sair pra gente treinar. Só que quando foi na hora de fazer o método de fato, a gente esqueceu de adicionar o bichinho. Aí a gente votou, feito doido lá. Mas aí não foi muitos votos, mas também não valeu de nada, porque ele não tava lá. E é isto, cheiro no zoio. Sobre o método em equipe, é um bom método, porém muito difícil mesmo. Peguei uma equipe, não foi tão boa quanto eu esperava. O Giovanni foi dedicado ao método, gostei dele. Já o Cauã ficou meio assim, não teve muita estratégia para fazer o método. A Ana foi naquele regular, gostei dela e eu fui. Não vou dizer que eu fui ruim ou bom, eu digo que fiquei na margem. Mas é um bom método para ir para a final, porém sozinho, não com equipe. Bom, estou aqui para falar do método sequência em emojis, que já era um método que existia, que a gente já tinha voltado outras vezes, já era muito difícil, mas o Douglas inventou um negócio lá que ele falava na hora, que foi tipo, era muito complicado, foi muito difícil mesmo, teve uns problemas lá, que a votação acabou tendo que ser refeita, que eu gostei muito porque na hora da votação eu nem estava em casa, na verdade eu corri para casa para votar. Mas mesmo assim foi uma bagunça, teve erro da parte do administrador, teve erro da nossa parte. Então foi muito melhor ser para outro dia, porque era muito difícil a votação. E mesmo adiando para outro dia, ninguém fez uma quantidade exagerada, sabe? Porque era muito complicada. Eu gostei da minha equipe, foi eu, Castor, o Anderson e a Thaís, são pessoas que eu gosto muito. Fiquei feliz porque eu já conhecia eles e sabia que eles eram bons jogadores. E é isso. Então, gente, realmente, sobre o método sequência de emoji, eu amei a minha equipe, né, que foi eu, Castley, Anderson, Cauã e Henson. O Anderson Cauã não conhecia, assim, de falar, de PV e tudo, mas eu sabia do potencial dele pela boca de outras pessoas, como a maioria das pessoas ficam sabendo da força de outra, né, nesse mundo virtual. E acabei conhecendo um pouco do lado do jogador dele, ele é muito bom. Gostei muito de estar na equipe com ele e conhecer um pouco dele, né? Enquanto o método,
a gente se esforçou bastante. A gente teve a questão de treinar pouco, mas a gente se esforçou para dar o nosso melhor. Procuramos tirar dúvidas, algumas coisas do que poderia acontecer durante a dinâmica. Deu tudo certo, mesmo a gente com medo de ir pro bórum, né? Acabar indo pro bórum, mas deu tudo certo. E é isso. Ainda bem que deu tudo certo. E é isso.